Então, olá, tudo bem? Aqui a gente traz mais um vídeo, né? Aqui a gente agora passa para as atividades que tem como objetivo o Descritor 22. Então, assista o vídeo 2 dessa série para que você não fique perdido nessas questões. Então, vamos lá. Meu nome é Gleison Silva e sou professor de matemática. Primeira questão diz o seguinte: faz a atividade 1. Foi retirado da Prova Brasil e diz o seguinte: Marcos é vendedor em uma loja de bonés. No final do mês, ao verificar as vendas da loja, percebeu que de um total de 25 bonés, ou seja, a gente tem aqui o total de 25 bonés, havia vendido 12, ou seja, foi vendido 12. O que é que a questão pede? Qual a fração que representa o número de bonés que ficaram no estoque? Ou seja, o que a questão está pedindo? Ele está pedindo a quantidade de bonés que ficou no estoque. Ele não está pedindo a quantidade de bonés que foram vendidos. Então, para a gente responder essa questão, a gente tem o seguinte: eu tenho um total de 25 bonés e foi vendido 12. Então, me restou 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1. Me restou, ou restou no estoque, 13 bonés. O que ele quer? Ele quer qual a fração que representa esses bonés que ficaram no estoque. Ou seja, no total de bonés, a gente tinha 25 bonés e no estoque restou 13. Ou seja, a fração que corresponde a essa situação é o item C, 13/25. Então, a gente tem que observar o seguinte: observar o que é que a questão pede. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção nos distratores. No caso aqui, você poderia, caso você não tivesse compreendido muito bem a questão, não tivesse lido com atenção, você poderia ter confundido aqui, ele vendeu 12. Você poderia ter marcado 12/25. 12/25 avos. Só que ele não quer a quantidade vendida, ele quer a quantidade que ficou no estoque. Muita atenção nessas horas. Atividade 2 diz o seguinte: nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura, que equivale aos 3/5 tirados do inteiro, então temos aqui 4 figuras. Então, o item a fração que representa essa figura então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 partes, que é o denominador da fração, e a quantidade de partes pintada é 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Ou seja, aqui eu não posso simplificar, que é uma fração irredutível. Então, eu coloco aqui, então ele não representa 3/5, né, do tirado do inteiro. O item B, a gente tem também 8 partes total e 3 partes pintadas, né, que a gente tem 3/8. Também não representa a fração 3/5 tirado do inteiro. O item C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, denominador, que é o total de partes, representado por 5, e a parte pintada, 1, 2, 3, ou seja, 3/5. Já é a fração que corresponde a esse 3/5 aqui, né? Que é o item correto. Então, só para finalizar, colocando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 partes e 2 partes pintadas. Ou seja, o item correto é o item C, que aqui a gente tem um total de 5 partes e 3 partes pintadas, que é a fração 3/5. Para finalizar, o último problema diz o seguinte: das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para o seu irmão, né, considerando-se o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou. Ou seja, Paulo deu 6 bolinhas para o seu irmão, ou seja, ele ganhou 6 bolinhas, né? Aqui ele ganhou 6 bolinhas. A fração que representa é o seguinte:
Das 15 bolinhas, que é o total de bolinhas, Paulo deu 6, ou seja, o irmão de Paulo ganhou 6 bolinhas. Então, a fração que representa é 6 quinzeavos, ou 6 sobre 15. Resposta correta, o item A. Então, aqui eu trago algumas referências, foi utilizado no material. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe se você gostou e até mais aos próximos vídeos.